Graça e paz, meus irmãos que estão em casa, ouvindo e participando desta transmissão. Nós, como igreja, estamos juntos no mesmo espírito para ouvir a palavra do Senhor, ouvir aquilo que Ele tem feito em nós, por meio de nós, e assim alimentarmos a nossa alma, o nosso coração desta palavra. Vamos orar nesse momento. Eu convido você a fazer uma oração comigo agora. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer porque até aqui o Senhor tem estado conosco, tem nos abençoado em meio a tempos difíceis, tem preservado a nossa fé, a nossa vida em Ti, tem feito com que nós cresçamos em Tua presença, cresçamos no conhecimento de Cristo, ó Deus. E o nosso desejo é avançar, é crescer ainda mais, para que o Teu nome se torne conhecido em toda a terra. Abençoe cada família do Teu povo reunida, abençoe cada irmão, cada irmã, que todos possam desfrutar da Tua presença, Deus, e aprender mais do Senhor, sendo edificados nesse tempo, nessa transmissão. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero ler um versículo da palavra do Senhor que está no Salmo de número 96, verso 3. Salmo 96, 3, que diz assim: Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. O salmista nos chama a anunciar entre todos os povos a glória do Senhor e as maravilhas que Ele fez, faz e continua fazendo no nosso meio. É por isso que a igreja existe, para proclamar a glória do Senhor por toda a terra. É por isso que nós temos escola bíblica dominical, é por isso que nós nos reunimos no culto público, é por isso que a igreja envia missionários, investe para que pessoas estejam em lugares distantes, onde nós não podemos ir pessoalmente, para proclamar o Evangelho e assim o nome de Deus, a glória de Deus, ser conhecida entre todos os povos da terra. Esse é o propósito da igreja, é por isso que nós existimos, e a pandemia e qualquer outra coisa, nada pode tirar o foco da missão e do propósito da igreja, do propósito de nós estarmos aqui. Eu quero então dar um aviso aos irmãos em relação à nossa EBD. Nós continuaremos online pelos próximos domingos, mas eu convido você, meu irmão, minha irmã, a participar das aulas. São aulas especiais que estão acontecendo, cumprindo o nosso tema, que é conhecendo Jesus e tornando-o conhecido. Esse mês de janeiro nos dedicamos à vida e ao ministério de Jesus. Portanto, participe das aulas. Na semana que vem, com a graça de Deus, o pastor Edilson trará uma aula para nós falando sobre o retorno de Cristo e quais as implicações disso para nós aqui. Tá bom? Então, participe da nossa EBD. Irmãos, sem mais delongas, eu quero prestar um pequeno relatório de uma viagem missionária que eu e a Débora fizemos entre os dias 4 e até o dia 16, no caso, na sexta-feira. Nós estávamos numa viagem missionária. Eu vou estar projetando os slides, os irmãos estarão acompanhando aí algumas fotos deste projeto missionário cristão evangélico do Brasil. É um projeto que a nossa denominação tem todos os anos com uma viagem missionária de curto prazo. Há várias formas de se envolver em missões. Uma delas é fazendo viagens missionárias de curto prazo, visitando campos transculturais, pregando o Evangelho, dando suporte aos missionários que ali estão e assim tendo uma experiência, mesmo que curto prazo, transcultural. Então, eu quero transmitir aos irmãos o nosso agradecimento, meu e da Débora, pelas orações feitas,
pelo apoio da igreja ao nosso envio nesses dias e dizer que o trabalho foi uma bênção. Eu vou estar mostrando algumas fotos para os irmãos. Nós estávamos no meio de uma reserva indígena no sul do nosso país, no Rio Grande do Sul. Alguns irmãos talvez não saibam, mas existem várias reservas indígenas no sul do nosso país. E nós estávamos em uma delas, onde há duas etnias, dois povos indígenas que ali vivem. A etnia dos caigangues e a etnia dos guaranis. Então, há mais ou menos nessa reserva que nós estávamos, 7.000 índios, a população dessa reserva, espalhados em várias aldeias, em várias vilas, e que nós tivemos acesso e podemos evangelizar. Bem, aqui está a foto do casal, da família, que está trabalhando nessa reserva há mais ou menos 10 anos, e eles plantaram uma igreja lá, que é essa igreja que está na foto. Ali é o local onde a igreja se reúne, e temos nessa igreja irmãos que são guaranis, irmãos que são caigangues, gente que se converteu, também alguns colonos ou brancos, como eles falam, que moram ali naquela região e participam junto da igreja. É o pastor Isaías, a Geni e os seus 3 filhos. Então, é uma família que tem se dedicado e tem se gastado na obra do Senhor naquele lugar, pregando o evangelho, especialmente a essas duas etnias, guaranis e caigangues. Pois bem, aqui tem algumas fotos ali do lugar, de como nós trabalhamos com as crianças, muitas crianças. Para entrarmos nas aldeias, nós pedimos autorização dos caciques, os caciques das aldeias liberaram a nossa entrada, foi tudo dentro do que era permitido ali, e nós tivemos acesso então às crianças, aos adultos, e podemos evangelizar, falar do evangelho, conhecer um pouco das culturas. Eu, por exemplo, aprendi algumas palavras em Guarani, por exemplo, Javuju, que significa bom dia. Então, aprendi a cumprimentá-los na língua deles e aprendi outras coisas mais. Depois, os irmãos que quiserem saber podem vir conversar comigo, com a Débora, que a gente tem muita história interessante para contar sobre esses dias. Nós andávamos bastante, aí está a foto de uma das estradas, todos os dias, da igreja para as aldeias, indo e voltando, algumas vezes a pé, com o grupo que nós estávamos liderando. Então, por isso, os irmãos mais atentos podem notar que eu estou um pouco mais bronzeado do que o normal, mas tudo isso para a glória de Deus. Bem, aqui nós temos a foto da Bíblia em Guarani. Já temos a Bíblia traduzida na língua deles, e é um privilégio quando eles conseguem ouvir o Evangelho na própria língua. Nós ali não sabíamos o Guarani, tivemos que aprender algumas palavras, decorar alguns versículos em Guarani para auxiliar na evangelização. E foi um tempo de muito, muito aprendizado. Realmente, para ganharmos um povo, para alcançarmos o povo, precisamos aprender a língua desse povo, precisamos conhecer a cultura desse povo e precisamos nos preparar para isso. Ser missionário não é ser simplesmente um aventureiro, é preciso preparo teológico, é preciso preparo antropológico, missiológico para servir ao Senhor. Então, eu e a Débora tivemos o privilégio de participar um pouco do que Deus tem feito nesses dias ali. Também, nessa região, há uma pequena cidade chamada Miraguaí, e um dos objetivos do projeto foi plantar uma igreja lá. Então, nós dividimos o nosso grupo em 3 equipes, e uma das equipes ficou em Miraguaí para plantar a igreja. Então, foi alugado esse espaço e reformado durante esses dias para que a igreja tivesse um lugar para se reunir. E
a equipe saía às ruas evangelizando, conversando com as pessoas, já conseguindo alguns contatos, algumas famílias, pessoas que se converteram, pessoas que procuravam uma igreja para começarem a participar desta igreja. E ela está num lugar estratégico porque ela está ao redor da reserva indígena. Muitos indígenas vão à cidade para comprar alimentos, alguns indígenas moram na cidade também. Então, essa igreja, apesar de estar na cidade, é uma igreja estratégica para o campo missionário no local. E para a glória de Deus, o trabalho foi feito e ontem já ocorreu o primeiro culto público desta igreja, já com a equipe e algumas pessoas que foram convidadas durante esse dia. E a igreja então vai continuar, o pastor Isaías, que plantou a igreja no meio da reserva, vai pastorear as duas igrejas nesse início do trabalho, para que essa igreja se desenvolva e assim também seja uma bênção para alcançar aquela região lá, muito carente do Evangelho. Meus irmãos, alguns pedidos de oração que eu e a Débora deixamos para vocês. Primeiro, ore pela salvação dos povos indígenas. Temos muitas etnias no Brasil, nós tivemos contato ali com 2 etnias e vimos o quanto esse povo precisa do Evangelho. Eles precisam do Evangelho tanto como qualquer outra pessoa, tanto quanto nós. A diferença é que eles têm menos acesso ao Evangelho. Eles não têm igrejas boas, eles não têm a Bíblia muitas vezes traduzida para o idioma deles, eles não têm pastores disponíveis para pastoreá-los. Por isso, ore para que Deus abençoe as etnias indígenas no Brasil, especialmente, no caso, a etnia Guarani e a etnia Caigangue, que é a que nós tivemos contato nesses dias. Por favor, ore também pela família do pastor Isaías. Eles estão agora com um grande desafio, porque muito trabalho foi feito e agora eles vão ter que se desdobrar para continuar esta obra ali feita durante esses dias. E ore também pela plantação da igreja em Miraguaí, para que Deus de fato abençoe aquele trabalho e dali possa nascer uma igreja forte, saudável, bíblica, que seja uma bênção para a evangelização do mundo. São esses os nossos pedidos de oração, o nosso pequeno relatório. Queríamos mostrar muito mais, porque Deus fez muita coisa nesses dias, começando por abrir as portas da reserva indígena e das aldeias para que nós entrássemos, mesmo em tempo de pandemia, e somos gratos a Deus por isso. Portanto, eu quero deixar aos irmãos 3 pequenos aprendizados desse tempo para nós. O primeiro é que Deus está salvando pessoas entre todos os povos da terra. Deus ama gente de todos os povos da terra e envia missionários para gente de todos os povos da terra. Deus está promovendo salvação entre todos os povos desta terra. A gente pôde ver índios ali, caigangues, guaranis, aprendendo sobre Deus, confessando Jesus como Senhor e Salvador. Isso mostra um pouquinho do que Deus tem feito, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Segundo, o Evangelho é maior do que as barreiras culturais. Meus irmãos, nós estávamos no meio de uma reserva, que tem essas 2 etnias, caigangues e guaranis. Essas etnias não se dão, eles não se relacionam, são 2 povos diferentes, inclusive com histórico de guerras entre eles. Mas na igreja há crentes guaranis, ou descendentes de guaranis, e há crentes caigangues, ou descendentes de caigangues. E ali não existe guarani ou caigangue, há irmãos em Cristo, porque o Evangelho é maior do que as diferenças culturais.
Isso traz para nós grandes aprendizados. O Evangelho é maior do que as diferenças políticas entre nós. O Evangelho é maior do que os nossos gostos diferentes. O Evangelho é maior do que tudo isso, irmãos. Isso é uma lição preciosa que nós podemos aprender ali. Terceira lição, muito interessante também, que eu quero deixar para os irmãos. A missão de fazer o nome de Jesus conhecido é urgente. É urgente falar do nosso Deus aos povos da terra. É urgente evangelizar. É uma tarefa urgente. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite e refletir à luz da palavra do Senhor com vocês. Mas antes, vamos louvar ao Senhor com músicas e canções. Quero convidar vocês a engrandecer o nome do Senhor conosco. Nossa primeira música é Nosso Deus é Poderoso. A minha primogênita, a Lívia, quando a gente pergunta para ela, eu ou Nicola, Lívia, o que você acha da vovó? A vovó materna. E ela prontamente responde, vovó é tão bonitinha, é tão lindinha, mas também é brava. O que você sabe dizer sobre o seu Deus, sobre o nosso Deus? Eu sei dizer que Ele é poderoso. E você, conhece o poderio de Deus? Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito por você, pela sua vida. Amém? O Senhor sempre está com você e jamais te deixará. Quer nos abraçar, Ele nunca falha.
próximo cântico, És tu única razão. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Jesus, és tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje eu gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje eu gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo, adore ao Senhor. Em todo tempo te louvarei, Te louvarei. em todo tempo te adorarei. Mais uma vez. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. Muito obrigado. Cantar, ouvir as canções, exaltar o nosso Deus. E agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta
de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Eu quero falar sobre a urgência da evangelização. Efésios 2, apenas do verso 1 ao verso 3. Diz assim: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Vamos orar? Senhor, eis aqui a Tua palavra, queremos dela aprender, queremos a partir dela ser transformados e desafiados, Deus, para que como igreja e como crentes em Jesus, possamos ser despertados a um maior envolvimento nesta obra da evangelização dos povos, Senhor. É assim que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Nessa noite eu quero refletir com os irmãos sobre a urgência da evangelização. Quando nós falamos que algo é urgente, nós estamos querendo dizer que é algo que deve ser feito imediatamente. Não dá para esperar. Nós não podemos esperar, nós não podemos deixar passar muito tempo. É algo urgente, algo imediato, algo que não pode ser feito depois. É como aquela pessoa que precisa fazer uma cirurgia e é urgente, não pode deixar para depois, porque senão a vida dela corre perigo, senão ela pode morrer. É algo urgente, é algo que deve ser feito o mais rápido possível, é algo imediato. É isso que eu quero dizer com a urgência da evangelização. É uma tarefa imediata, para hoje, que não podemos deixar para amanhã, que não podemos deixar para depois da pandemia, que não podemos deixar para outro momento, porque é uma tarefa urgente. E aqui, esse texto que nós lemos traz uma razão pela qual essa tarefa é urgente. A Bíblia está cheia de razões pelas quais nós devemos proclamar o Evangelho de Deus entre todos os povos da terra. Há muitas razões, a principal delas, a glória de Deus. O desejo de que Deus seja exaltado, adorado, glorificado entre todos os povos da terra. A Bíblia traz muitas razões pelas quais nós devemos, sim, entender que a tarefa da evangelização dos povos é uma tarefa urgente. Mas esse texto traz uma razão específica que eu creio ser muito pertinente para nós, nos nossos dias, sobre por que a tarefa da evangelização é urgente. E olha só o que o texto diz. Paulo escrevendo aos irmãos da igreja de Éfeso e demais igrejas que depois ouviriam a carta, fala sobre a condição daqueles crentes antes de Cristo. Fala sobre o que eles eram antes de Cristo. Desde o capítulo 1, Paulo vai dizer que agora eles são abençoados com toda a sorte de bênção espiritual. E Paulo então agradece, ora a Deus por conta disso e louva ao Senhor. E no capítulo 2, ele começa dizendo quem aqueles irmãos eram antes de Cristo. Quem aquelas pessoas eram antes de conhecer a Cristo. E olha só o que ele diz, verso 1. A primeira informação que ele dá para nós aqui é que, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele começa dizendo que antes de conhecer a Cristo,
aqueles irmãos, aquelas pessoas estavam mortas em seus delitos e pecados. É a triste condição humana, a razão pela qual a evangelização é uma tarefa urgente neste texto. E o que eu quero ressaltar com os irmãos é que o homem sem Deus está numa terrível condição. O homem sem Deus, o homem que não segue a Cristo, está vivendo em condenação, está morto nos seus delitos e pecados. Olha só como Paulo vai descrevendo isso. Uma pessoa morta nos seus delitos e pecados é alguém que não tem acesso a Deus. É alguém que não tem acesso às coisas de Deus. É alguém que não entende a verdade de Deus. É alguém cega para as coisas de Deus, insensível, morto espiritualmente. Quando Deus fala, ela não reage. Quando Deus está agindo, ele não está vendo. Alguém morto é alguém insensível. É assim que os homens que estão sem Deus estão. E era assim que nós estávamos antes de nos encontrarmos com Jesus. Essa é a triste condição humana. O mundo não é um lugar onde as pessoas boas vivem as suas vidas boas. O homem sem Deus vive numa condição de morte espiritual, que se não for resolvida aqui na vida, resultará em morte eterna. Essa é a condição do homem sem Deus. Essa era a nossa condição. Paulo então vai alertar os irmãos sobre isso. E olha como se expressa essa condição de morte espiritual. Esses homens que estão mortos nos seus delitos e pecados, eles andam conforme o mundo. Olha o verso 2. Nos quais andastes outrora, antes, segundo o curso deste mundo. O homem sem Deus, o homem sem Cristo, além de estar morto nos seus delitos e pecados, ele anda em conformidade com o mundo. Ele dança a música que o mundo toca. É como um rio que está seguindo a direção de um precipício e o homem sem Deus está lá simplesmente sendo arrastado nessa direção, rumo ao precipício, à morte eterna. O homem sem Deus está vivendo, está andando, ele vive nessa condição, vive conforme o mundo deseja. E o que é o mundo, irmão? Senão essa rebeldia dos homens, o que Agostinho chamou de a cidade dos homens, onde a vontade dos homens é que reina, onde a vontade dos homens está acima da vontade de Deus, onde se armam ciladas e se armam coisas que são contrárias a Deus para perverter as pessoas, para levar as pessoas ainda para mais longe de Deus. Isso é o mundo, esse sistema mau, maligno, que nós, num sentido, experimentamos aqui, enquanto vivemos. Então, o texto diz que o homem sem Deus está no mundo, andando nesse caminho triste, levado pelo mundo. Essa é a condição do homem sem Deus. Mas o texto também diz que aqueles que estão sem Deus andam sob a influência de Satanás. Olha o que o texto vai dizer para nós. Além de andar segundo o mundo, eles andam segundo, verso 2, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Os filhos da desobediência são todos aqueles que não estão em Cristo, que são resultado da desobediência de Adão, o primeiro homem, que representados em Adão, já nascem em desobediência contra Deus. É assim que nós estávamos antes também, mortos nos nossos delitos e pecados, andando conforme o mundo.
e sob a influência de Satanás, ou o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. E o texto diz, o espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos antes. Aqueles que estão sem Deus no mundo vivem sobre a influência de Satanás. E ele tem cegado o entendimento para que não creiam em Cristo. E ele tem atuado para matar, para roubar, para destruir, para promover aquilo que é mal, para causar destruição, para causar corrupção. Satanás está agindo no mundo. Isso é uma verdade que a palavra de Deus coloca. Quantas pessoas escravizadas por Satanás, andando por aí, colhendo o que há de pior na vida, porque estão sob a influência de Satanás, estão andando conforme o mundo. Mas a tarefa da evangelização é urgente também, porque além de estar mortos nos seus delitos e pecados, além de estarem vivendo segundo o mundo, além de estarem vivendo sobre a influência de Satanás, o espírito maligno, também estão escravizados pelo seu próprio pecado. Olha como o texto vai dizer isso, continuando o verso 3. Segundo as inclinações da carne e dos pensamentos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. É isso que acontece com aqueles que estão sem Deus. Eles são escravos do pecado. Mesmo que viva uma vida boa, aquele seu colega de trabalho, que é um ótimo trabalhador, que vive, tem a sua família, paga os seus impostos, ele é escravo do pecado. Ele está sob a influência de Satanás. Ele está andando conforme o mundo. Ele está morto nos delitos e pecados dele. Essa é a realidade que a Escritura traz para nós, meus irmãos. Tanto aquele seu vizinho, aquele seu tio, aquela sua tia, como os povos espalhados por toda a terra. Essa é a realidade do homem caído, do homem em pecado, do homem sem Deus. Essa é a triste realidade que nós precisamos nos atentar. Eu penso que muitas vezes a nossa visão está tão distorcida em relação ao homem. Nós achamos que a vida é boa demais. Parece que o progresso da tecnologia, do conforto de nossas casas, faz com que nós esqueçamos da real condição do homem sem Deus. Seja aqui no Brasil, seja lá na China, seja entre os povos caigangues, entre os guaranis, o homem sem Deus vive nessa condição, morto nos seus delitos e pecados, andando conforme o mundo, sobre a influência de Satanás, sendo escravo do seu próprio pecado, da sua própria condição pecaminosa. Essa é a realidade do homem sem Deus. É por isso, meus irmãos, que a evangelização é uma obra urgente. A terrível condição do homem sem Deus deve nos levar a proclamar este evangelho. Ah, meus irmãos, quanta distorção há na nossa mente e coração. Quando nós vemos uma pandemia como a que estamos experimentando, pessoas morrendo, e nós muitas vezes nos preocupamos apenas com o físico, pessoas que estão morrendo de Covid, e que é sério, e que é grave, e que é importante, mas quantas estão morrendo de Covid e estão morrendo para uma morte eterna, e nós não nos atentamos a isso. E nós continuamos na nossa vida, sentados no nosso sofá, comendo pipoca, assistindo Netflix, sem fazer nada, sem proclamar o Evangelho. Um pastor da Igreja Cristã Evangélica, lá na região de Brasília, fez uma pesquisa com os membros da igreja dele, e ele descobriu
que a maioria dos membros da igreja dele gasta no iFood em uma semana mais do que contribui com missões no mês inteiro. E nós estamos assim, vivendo confortáveis, pedindo a comida pelo iFood, vivendo as nossas vidas, enquanto as pessoas estão vivendo sem Deus, mortas nos delitos e pecados, escravizadas por Satanás, escravizadas pelo pecado, indo para uma condenação eterna, e nós estamos lá sentados. Meus irmãos, precisamos acordar porque existem pessoas perecendo para uma morte eterna. De vez em quando nós precisamos fazer uma viagem missionária para aprender isso, para relembrar isso, para ouvir isso, para ver isso mais de perto. E é por isso que eu vim hoje proclamar esta mensagem aos irmãos, para que os irmãos não se esqueçam de que a pior morte não é a morte pelo Covid, mas é a morte eterna, é a separação eterna de Deus, é a condenação eterna para aqueles que vivem as suas vidas sem Deus, sem Cristo, no mundo. É por isso que nós precisamos nos levantar como igreja, arregaçar as nossas mangas, enviar missionários, promover a obra missionária no mundo, aqui na nossa cidade, arregaçarmos as mangas, evangelizarmos, falarmos do amor de Deus. Nós não podemos ficar parados. Nós, como igreja, temos a boa notícia de que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para viver a vida que nós, pecadores, não conseguimos viver, e para morrer a morte que nós, pecadores, deveríamos morrer. É por isso que Jesus morre no lugar do pecador e ressuscita ao terceiro dia, para que aqueles que creem tenham a vida eterna, tenham a salvação em suas vidas, tenham as vidas transformadas. É isso que nós proclamamos, é isso que nós pregamos como igreja. A maior necessidade do mundo não é uma vacina para o Covid, a maior necessidade do mundo é a proclamação do Evangelho. Porque a vacina do Covid pode salvar a pessoa da morte aqui, mas somente o Evangelho pode salvar alguém da morte eterna. É isso que nós precisamos, meus irmãos, que isso arda no teu coração, que você desperte do seu sofá, da sua cadeira, e que juntos como igreja possamos proclamar esta mensagem. É isso que nós estamos falando nesse ano, conhecendo Jesus e tornando-o conhecido, não apenas aqui em São José dos Campos, mas entre todos os povos da terra, para que todos o adorem, para que sejam salvos da morte eterna, para que saiam dessa situação triste, terrível, da condenação, da morte pelos pecados, da escravidão por Satanás, do curso deste mundo que só gera sofrimento. Você quer ter compaixão? Você quer demonstrar amor ao próximo? Não existe forma mais profunda, não existe forma maior do que pregar o Evangelho, do que livrar a vida desta pessoa de uma morte eterna. É isso que a palavra de Deus nos traz. A tarefa da evangelização é urgente. É urgente. E nós estávamos assim, perdidos. Nós estávamos assim, mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus nos deu vida em Cristo Jesus. E Ele fez isso enviando pessoas para proclamar o Evangelho a nós. Ele fez isso plantando igrejas no mundo para que o nome dele fosse conhecido. Ele fez isso abrindo o coração de pessoas para que sustentassem missionários nos campos. Deus fez isso, Deus nos deu vida usando esses meios, os meios que Ele usa, irmãos. E agora nós somos os meios que Deus usa para proclamar, para promover vida àqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Portanto, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar que a evangelização é uma tarefa urgente. O que você pode fazer para se envolver nesta obra?
eu quero deixar algumas aplicações para te ajudar a se envolver mais nesta obra. Primeiro, ore ao Senhor. Ore a Deus. Veja em oração aqueles que não conhecem a Cristo e que você conhece. Ore pelos povos não alcançados. Ore. Nós temos tanta informação sobre povos não alcançados. Se envolva em oração. Ore, meu irmão. Nos seus momentos de oração, não ore apenas pelas enfermidades aqui. Ore para que haja salvação eterna também. Ore, se envolva em oração. Nos momentos que nossa igreja tem separado para orar ao Senhor, para buscar a Deus, ore para que haja salvação. Se envolva também financeiramente, para que a nossa igreja continue sustentando missionários nos campos, continue enviando missionários aonde nós não podemos ir, continue sendo uma bênção para os povos que nós nem conhecemos, pessoas que nós não vamos conhecer aqui, somente na eternidade. Se envolva com isso. Meu irmão, Deus tem dado recursos a nós. Nós precisamos investir na obra missionária. Muita gente na igreja não investe em missões. Muita gente na igreja não contribui com missões. Nós somos gratos a Deus porque Ele tem tocado, tem quebrantado os nossos corações e muitos já contribuem. Mas existem aqueles que ainda não contribuem, não participam, estão vivendo as suas vidas alheios à realidade da obra missionária. Se essa é a tua condição, meu irmão, se envolva também financeiramente. É para missões, é para Deus, é para que o nome de Deus seja proclamado, é para que pessoas sejam salvas dessa triste condição que Efésios capítulo 2, verso 1 a 3, descreve para nós. Faça isso, meu irmão. Participe dessa obra. Se envolva também fazendo viagens missionárias de curto prazo. Veja a realidade dos campos. Se envolva nisso. Todo ano tem viagem missionária. Esse ano nós fomos para essa região do Rio Grande do Sul. Ano que vem vai ser para outra. Se programe com a sua família. Leve os seus filhos para conhecerem a realidade. Para que eles parem um pouquinho, desliguem o celular, saiam desse mundo virtual e vejam a realidade de um mundo que precisa de Deus. Pense nisso, se envolva, ore para que Deus levante missionários da nossa igreja, gente que deseja alcançar os povos com o evangelho. Faça isso, meu irmão, faça isso, se envolva com missões e se envolva com a evangelização aqui na nossa cidade. Mas eu não quero sair de casa por causa da pandemia. Meu irmão, então faça ligações, então grave um vídeo, escreva uma carta, mande para alguém, faça alguma coisa. Se você não pode sair da sua casa por conta da pandemia, da sua saúde, faça alguma coisa da sua própria casa, mas não fique parado. Com certeza você sai da sua casa para cuidar da sua saúde, com certeza você sai da sua casa para comprar as coisas necessárias para viver. Por que não para proclamar o evangelho? O Jonas está aí com um grupo distribuindo folhetos pela cidade, já mais de 30 mil folhetos distribuídos. Eu sei de alguns adolescentes, jovens que têm escrito cartas e colocado nos correios para que as pessoas leiam. Faça alguma coisa. Nós como igreja precisamos despertar. Se envolva com a evangelização, se envolva com a obra missionária. Meus irmãos, a tarefa da evangelização é urgente. É isso que eu queria meditar com os irmãos nesta noite. Despertar os irmãos, porque um dia nós estaremos diante do Cordeiro. Nós estaremos lá. E nós precisamos apresentar a Ele a obra de nossas mãos.
aquilo que Ele deixou, aquilo que Ele confiou a nós, a sua igreja, que é o Evangelho. Não apenas para nós, mas para aqueles que estão perdidos. Porque nós somos melhores do que eles? Não. Mas porque nós um dia estávamos como eles e fomos evangelizados. Como a definição de evangelismo, de evangelização. Evangelizar é como um mendigo que diz a outro onde encontrou o pão. É isso que nós precisamos fazer. Eu quero orar para que Deus desperte você e a sua família a se envolverem mais com esta obra, a proclamarem o nome de Deus aqui em São José dos Campos e entre todos os povos da terra, para que todos o adorem, para que sejam salvos desta triste condição que vive o homem sem Deus. Não se engane, não se engane, meus irmãos. Lembrem-se do destino eterno. Lembrem-se do que está reservado àqueles que amam a Deus e àqueles que estão vivendo longe dele. E se você que ouviu esta palavra ainda está vivendo sem Cristo, hoje é dia para que você tome uma decisão de seguir a Jesus Cristo, para que você o adore e para que você seja salvo desta triste condição na qual eu e todos aqueles que já creem hoje um dia estavam, mas que pela graça do Senhor fomos retirados dela e salvos para viver com Deus eternamente. Vamos orar encerrando este tempo de reflexão à luz da palavra do Senhor, para que Deus também nos abençoe durante esta semana. Senhor nosso Deus, a Tua palavra nos desperta, a Tua palavra nos levanta. Ó Deus, a obra de evangelização é urgente. Desperta, Senhor, o meu coração, como o dos meus irmãos, para que como igreja não percamos o foco, para que como igreja estejamos certos da nossa missão, do nosso propósito, Deus, e sejamos despertados a um maior envolvimento, conhecendo Jesus e tornando Jesus conhecido aqui em São José dos Campos e entre todos os povos da terra, entre os caigangues, Deus, entre os guaranis, entre aqueles que ainda não te conhecem, que jamais ouviram do teu nome. Essa é a nossa vontade, esse é o nosso desejo, Deus. E assim abençoe cada família da tua igreja. Que essa semana que começa hoje possa ser uma semana de evangelização. Ó Deus, que estejamos prontos, preparados, sabendo que a tarefa é urgente, Deus. Que não estejamos acomodados, Deus, mas despertados pelo Senhor. Essa é a minha oração por mim e pelos meus irmãos, Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito, seja com todo o teu povo, com toda a tua igreja aqui, Senhor. Com a tua igreja entre os povos caigangues, entre os guaranis, e entre todos os povos da terra. Hoje e até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.